Apresentação sobre o Learning Lab. Primeiro, o que fazemos e por quê? Quem conhece a gente sabe que o Learning Lab ele tem como o foco ajudar os alunos, principalmente de CC e de ES, né, de Ciência da Computação e de Engenharia de Software, na permanência do curso e também em gerar conhecimento. Eu acho que atualmente esse é o grande foco da gente, que é gerar conhecimento. Aí a gente, quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que a gente faz muita coisa e vou falar um pouquinho mais disso na frente, mas esse é o grande foco, que é trazer para vocês o máximo de conhecimento que a gente tem e compartilhar e gerar novos conhecimentos também. Quem nós somos, então vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa equipe. A gente fala, né, não somos só isso, somos também pessoas, então vocês veem a gente fazendo muita coisa no projeto, postando muito e tal, e dando cursos, mas por trás de tudo isso que a gente faz para vocês, nós somos uma equipe, então vou apresentar um pouquinho. A gente tem a nossa coordenadora, que é a Jacilane, a Marina e a Gabi, que foram as 3 pessoas que deram início ao Learning Lab, que acreditaram nesse projeto e que seguem firme. E depois delas, né, vieram todos nós, o Adam, eu, o Iago, o Jorge, Pedro, a Aline, Israel, a Erilane, a Gabri, o João, Piane, Jordas, o Robson, o Jonathan e o Ricardo. É gente pra caramba, mas é isso, a gente é uma grande família, né, o Learning Lab, é muita gente, mas a gente é um time muito engajado para fazer tudo para vocês com a melhor qualidade possível. Aqui é um pouquinho das nossas fotos, dos nossos encontros. Tem alguns membros que já não estão mais com a gente, nem todos estão nas fotos, né? Mas um pouquinho da gente, do que a gente faz quando a gente se reúne. E aqui é a nossa linha de pesquisa, que a gente sempre busca focar nesses 4 pilares, que são a inovação, a liderança, conhecimento e a engenharia de software. Então, tudo que a gente faz é pautado nesses 4 pilares. E aí a gente trabalha com, principalmente, a metodologia SESI, a gente usa o Trello para nos organizarmos internamente, e a gente é muito focado na questão da metodologia SESI, modelo ágil, porque a gente acredita que a gente acredita muito, a JASSE acredita muito em metodologia SESI, então é uma coisa que a gente tenta aplicar no projeto e aplicar em tudo que a gente faz. E a gente tem o nosso Instagram, o nosso TikToker, que eu não sei se vocês já seguem, acho que o TikTok é um pouquinho menos conhecido, mas a gente está começando no TikToker também. E a gente tem nossas reuniões online, presencial. E aqui é um pouquinho dos nossos resultados, né? A gente ganhou algumas coisinhas no Top Awards de 2021, a gente ganhou como melhor produção de conteúdos, melhor canal interno, canal revelação, melhor identidade visual, então, assim, a gente já ganhou umas coisinhas aí, porque a gente é fera e é isso. E aqui, a gente, nos nossos encontros universitários, que a gente deu a transição de estudante para instrutor, gestão do conhecimento no Learning Lab, como eu disse, é o grande foco do Learning Lab, a gestão do conhecimento, a aplicação e compartilhar conhecimento. Aqui são um pouquinho dos nossos resultados em números, né? A gente tem mais de 500 pessoas impactadas através do Instagram, mais de 10 mil pessoas alcançadas por meio do nosso Reels, mais de 120 pessoas impactadas por nossos cursos, mais de 50 certificados através também dos nossos cursos. E aí vai, né? Mais de 200 pessoas participaram das nossas palestras, mais de 120 certificados de palestras. Aqui são alguns dos cursos que o Learning Lab já deu. O curso de Scrum na prática, que foi, assim, um sucesso e que futuramente vai vir um 2.0 por aí. A gente teve a licitação de requisitos, liderança na TI, sistematizando ideias. A gente teve recentemente o curso de React Native. A gente vai ter a HTML e CSS, inclusive está aqui, né, alguns dos nossos futuros cursos. A gente vai ter o Figmatizando 2.0 em breve, a gente vai ter
A gente vai começar o de Flutter, a gente vai ter o de HTML, CSS, vamos ter futuramente o de Git, GitHub, e o de Scrum 2.0 também, que foi um curso que foi bastante pedido para que a gente faça um 2.0 dele, então está vindo aí. E é isso, aqui são alguns dos feedbacks dos nossos alunos, das pessoas que já fizeram coisas no projeto, né? Adorei as interações, as experiências relatadas. Foi ótimo poder interagir com pessoas que têm mais experiência na área. Enfim. A gente também trabalha com um ciclo de palestras, então aqui são as palestras que a gente já ofertou. E aqui são alguns dos nossos feedbacks sobre as palestras, né? Muito interessante, me abriu a mente para a possibilidade de escolher mercado. Muito interessante, como eu não sei muito sobre as áreas que o meu curso posso fazer, a palestra me ajudou muito, então a gente traz esse ciclo de palestras para que vocês possam ver como é que funciona determinadas profissões e o dia a dia, e é bem legal. E nosso conteúdo nas redes sociais. A gente é muito ativo nas redes sociais, nosso Instagram e tal, a gente está sempre postando, então se vocês não seguem a gente na rede social, no nosso Instagram, segue lá, LearnLab UFC, que vocês vão ficar por dentro de tudo que a gente faz no projeto, e é bem legal. E é isso, tá aqui para quem quiser acessar. Agora eu vou parar de apresentar aqui e passar a bola para o Gabriel, que é o nosso instrutor. Então, Gabriel, agora é contigo aí, dá teu show. Obrigado, Giovana. Olá, boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Vou compartilhar a tela. Eu vou também, pessoal, gravar, certo? Aqui no meu computador, vou tentar gravar. Eu não vou gravar o chat, não vou conseguir, porque eu estou com duas telas aqui. Eu estou com o meu notebook e o monitor, então vou gravar só um monitor, tá certo? Para que futuramente a gente possa repassar para vocês os vídeos, vocês consigam ter esse conteúdo a mais com vocês, tá certo? Então, vou iniciar aqui a gravação. Bom, o título desse curso é Flutterama, Descomplicando a Programação em Flutter. Eu sou Gabriel Nogueira, estou na reta final da faculdade, falta pouquinho para terminar. Hoje eu já tenho a minha empresa, desde 2021, que a gente está na peleja aqui. E eu conheço o Flutter desde 2018, que eu comecei a iniciar meus estudos em Flutter. E de lá para cá eu já coloquei na Play Store e na Apple Store 3 aplicativos, já estão funcionando. Já tem usuários utilizando os aplicativos. E vamos dar prosseguimento aqui no nosso curso, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Lá em meados de 2015, a Google, com a equipe lá que ela tinha, certo? Ela lança uma linguagem de programação chamada Dart. Então, eles criam uma linguagem. A gente estava vendo as linguagens que tinham e tudo mais, e eles criaram essa linguagem de programação orientada a objetos, certo? E o que é que eles viram naquele momento? Eles viram que estava em ascendência a questão de desenvolvimento de aplicativos, certo? Então, o que é que eles viram? Eles viram que para a gente fazer a programação em Android, a gente tinha que saber Java, não sei se naquela época já tinha o Kotlin, mas o Java já tinha. E se a gente quisesse ir para um Apple da vida, né, um iOS, a gente teria que estar aprendendo Swift, né, que é a programação, a linguagem que eles utilizam. Eles também viam que tinha um React Native, que era do Facebook, né, e que era mantido pela comunidade, e disseram, vamos lá, né, vamos criar um para a gente também. Então surge o Flutter. E o que é o Flutter? O Flutter é um kit de desenvolvimento para apps. Ou seja, o Flutter, ele basicamente vai servir para desenhar na tela de aplicativos.
certo? E qual é a base do Flutter? O que o Flutter precisa para funcionar? O Dart, que foi originalmente criado pelo Google, certo? Tá dando para entender, né, pessoal? Eu vou perguntando na medida das aulas para saber se está chegando o áudio em vocês, se vocês estão conseguindo entender, tá certo? Então, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no chat que eu estou aqui de olho. Bom, então esse framework para aplicação de apps, hoje ele está na versão 3.0, para ser exato, 3.3.4, e ele também se expandiu. Então, em 2015, ele começou o desenvolvimento lá em aplicativos, tanto Android como iOS, e hoje a gente já consegue fazer em desenvolvimento web, já está na versão beta, se eu não me engano, ou então na stable, se não me falha a memória. E agora que eles estão também fazendo a parte para desktop, stable. Então, para desktop, há alguns meses atrás, teve até uma palestra do Jacob lá na Flutterando, que eles mostraram todo o design do Windows. Então, eles fizeram o Linux, eles fizeram do Mac e eles fizeram também agora do Windows. Então, se você quiser fazer uma aplicação do Windows, você vai conseguir. Só que ainda está eu acredito que a do desktop ainda esteja na beta. E como eu estou explicando aqui, o próprio Flutter, ele é multiplataforma. Então, o legal é que você vai criar um código em que você vai conseguir desenvolver para iOS, para Android, para Mac, Linux, Windows e web. Então, se você está querendo, sei lá, fazer algum projeto que expanda para várias multiplataformas, você vai conseguir. E o interessante também que eu coloquei aqui é que muitas empresas estão optando pelo Flutter, que é o caso da Nubank e do iFood. Na época em que a Nubank ela utilizava tudo em React Native. Quem já teve o aplicativo da Nubank viu as mudanças que ocorreram durante um período de tempo. E qual foi a sacada que a Nubank teve, que ela explicou? Ela disse, eu tenho aqui um programa rodando que eu consigo tanto colocar para Android como para iOS em React Native. Só que as novas features que a gente criar demoravam um pouquinho mais. E qual foi a expertise dela? Ela viu que o desenvolvimento mobile para Flutter é mais rápido. Então, para você entregar uma tela, por exemplo, a tela de pagamento do Pix, no Flutter demorava... Desculpa, no React Native demorava, por exemplo, X tempo, no Flutter um pouquinho menos. Então, se eu tenho uma linguagem em que eu consigo entregar a mesma coisa que o React Native, só que com isso eu consiga otimizar meu tempo, é melhor para mim. Então, essa foi a ideia que eles disseram. A gente está colocando o Flutter na época por conta disso. E quais são os pré-requisitos que a gente precisa para começar a iniciar o estudo em Flutter? Lógica de programação, orientação a objetos e a linguagem Dart. Para quem já estudou Java, você vai verificar que o Java e o Dart eles são bem parecidos. O conceito de classes, de objetos, de variáveis. Então, quem já tem esse conhecimento em Java já vai ter uma facilidade, certo? E habilidades essenciais. Eu coloquei aqui habilidades essenciais, são habilidades aqui no sentido de que você vai conseguindo ao longo do tempo. Então, você começou a estudar Flutter hoje. Daqui a 3, 4 meses, você vai saber o que é um widget, o que é o stateful e o stateless, que eu vou mostrar aqui no curso. Controles, repositories, que é a parte mais de arquitetura, o MVC, o MVP, o MVVM, gerência de estado e armazenamento interno. São algumas coisinhas que você, a partir de começar a estudar o Flutter, vai ter. E as ideias hoje que eu conheço, certo? Eu listei duas aqui, que é o Android Studio e o VS Code. Nesse curso a gente vai usar o VS Code porque ele é muito mais rápido que o Android Studio. O Android Studio come muita máquina. E uma coisinha que eu achei interessante enquanto eu estava preparando esses slides para vocês,
é a questão aqui da multiplataforma, certo? No desenvolvimento mobile, a gente tem duas vertentes. A gente tem a opção de ir pelo nativo, e o que é que a gente precisa para fazer alguma coisa no nativo? A gente precisa entender que ele está em um sistema operacional. Logo, a gente vai precisar do Android ou do iOS e entender as linguagens que são suportadas por esses sistemas operacionais. Que no caso do Android, o Java, o Kotlin, hoje, e o iOS, o Objective-C e o Swift. Já o híbrido, não. Ele vai ter um framework, que esse framework ele vai compilar nos sistemas operacionais, e no caso aqui a gente tem o React Native e o Flutter. O React Native hoje está no JavaScript, né? E o Flutter no Dart. Lembrando que depende muito também do projeto, né? Se você quer mais velocidade, você tem que optar pelo nativo, infelizmente, porém você teria que aprender várias linguagens, tanto para o Android quanto para o iOS. E no híbrido seria essa vertente de eu poder utilizar em vários sistemas operacionais, só que eu perderia um pouquinho da qualidade. Mas quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o Flutter, né? Quais são as vantagens? É uma linguagem orientada a objetos, então se você tem uma expertise, uma bagagem de orientação a objetos, vai ser algo fácil de aprender, não vai ser tão difícil. Ela se adapta ao seu uso, ou seja, se você veio de uma linguagem fortemente tipada, que nem o Java, o C, o C++, o C Sharp, você pode programar dessa forma. E se você também veio de uma linguagem fracamente tipada, por exemplo, JavaScript, o Python da vida, você também vai conseguir utilizar o Flutter, você vai conseguir programar de boas. Outra vantagem também que eu coloquei aqui é a documentação de qualidade. Eu estou aqui listando 2 links, certo, pessoal? Que é o Cookbook, que é o site do próprio Flutter. Então, lá, por exemplo, eu estou com dúvida no componente tal, eu estou com dúvida em como colocar um texto na tela do aplicativo. Você vai acessar o Cookbook e você vai ter lá a opção descrita direitozinho lá como que aquele componente funciona e, às vezes, tem até vídeo. Então, vai ter lá, por exemplo, texto, vai ter um estilo, vai ter o que é o texto, a orientação, se é a esquerda, a direita, e embaixo vai ter um vídeo explicando como é que faz. Então, a documentação é muito boa, né? E outro link que eu coloquei, que não é muito bem de documentação, mas eu utilizo bastante, que é o PubDev. O que seria esse PubDev? É tipo o Stack Overflow, quando você precisa de alguma coisa, você vai lá, certo? No caso, eu utilizo ele para pegar componentes. Desculpa aí, o slide está só voltando, mas eu acho que aqui um computador aqui está fazendo muitas coisas, aí está morrendo aqui o bichinho. Então, desculpa aí, viu, pessoal? Voltando aqui, o PubDev, ele é o quê? Ele é um site onde você pode pegar seus componentes que você fez. Por exemplo, eu fiz um texto estilizado e eu quero que outras pessoas utilizem. Então, esses programadores, eles sobem esse código para o PubDev e as pessoas podem utilizar desse código. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, o Luthier. Existe um site na internet chamado Luthier que você consegue fazer animações e essas animações você gera um JSON, um arquivo. Então, se você for lá no PubDev e colocar Luthier, eu vou até escrever no chat para vocês verem o que eu estou falando, que eu não coloquei no slide. Luthier. Dessa forma, você vai poder criar um script de JavaScript com animação e você vai conseguir rodar no Flutter. Então, essas coisas que você precisa vai ter lá, certo? E a curva de aprendizado. Eu, particularmente, sou suspeito a falar, né, da curva de aprendizado, mas, assim, eu achei bem bacana a forma de aprender no Flutter. Porque lá no... Não é querendo desmerecer o React Native, mas é a única linguagem que eu tenho como base, que eu estudei um pouquinho. Eu acho que as duas são perfeitas, tá? Mas, por exemplo, lá no React Native, eu precisaria aprender o JavaScript e depois eu teria que aprender também o CSS, caso eu quisesse estilizar, fazer uma animação, fazer algo do tipo. Já no Flutter, a facilidade, pelo menos no meu caso, é que eu vou construindo
e eu posso ir animando e estilizando ao mesmo tempo. Então, para mim, é mais fácil, entendeu? Em vez de estar separando as coisas, ok? Passando aqui do slide, eu queria mostrar para vocês, isso aqui já é lá no VS Code, certo, pessoal? Tá dando para ver aí, pessoal? Tá tranquilo? Vocês falam aí no chat qualquer coisa, viu? O que é isso aqui? Isso aqui é um Material App. Basicamente, esse Material App é como é a forma que vai ser escrito os componentes na tela, que é da forma do Material. E o que é que eu fiz lá no VS Code? Eu apertei Ctrl do meu teclado e cliquei lá na tagzinha Material App. E, para mim, trouxe essa informação. Ou seja, toda a documentação do Flutter, que era o que eu estava explicando lá da documentação, está aqui. Ele vai explicar o que é o Material App e o que ele precisa para poder funcionar. Então, nessa parte de documentação, perfeito, certo? Mas, como tudo que é bom também tem seu lado ruim, vamos para as desvantagens, né? Quais são as desvantagens? A configuração do ambiente de programação. Hoje está mais tranquilo a configuração. Antigamente você tinha que configurar o Android Studio e tudo mais, mas hoje está mais tranquilo por conta do web, que já está bacana no Flutter. Emular o ambiente de teste, exatamente. Para emular o ambiente de teste, a gente precisaria do Android, usando o Android Studio, e do iOS para poder fazer rodar no Mac, né? A gente precisaria do Mac para rodar no iOS, desculpa. E uma das coisas também que eu coloquei como desvantagem é o tempo de mercado, que é uma linguagem relativamente nova, né? Ela começou em 2015 e tem 7 anos, né? Mas... meu slide está morrendo aqui. Mas o que é que a gente precisa para iniciar a programar? A gente postou... Usa o Linux, né? A gente postou lá no grupo, eu não sei se vocês viram, se vocês conseguiram instalar, como fazer a instalação tanto no Windows como no Linux, certo? E o que é que a gente vai precisar para poder iniciar a programar? O Flutter SDK, que é a pasta de arquivos do Flutter, necessários para que ele consiga funcionar direitinho. O Android Studio. Por que o Android Studio? A gente não vai programar no Android Studio, Gabriel. Por que é que a gente precisa do Android Studio? Porque lá no Android Studio a gente precisa de uma ferramentazinha, que é o Command Line Tools, que a gente explicou no vídeo, que ele vai fazer a configuração para poder rodar tranquilo lá o Flutter. O VS Code, certo? Que é que a gente vai codificar, vai programar. Eu coloquei aqui barra Android porque a gente vai fazer como simulando se fosse feito no Android, que a gente vai fazer na parte web, tá? E eu coloquei aqui Java, mas é bem opcional, porque essa parte do Java seria mais para a questão de subir o aplicativo lá no final e tudo mais. Aí eu pergunto, pessoal, todos conseguiram instalar com os vídeos que a gente postou lá? Teve algum problema, alguma coisa? Vocês poderiam falar aí no chat se teve algum... Conseguiram rodar lá o programazinho de teste? Tudo certo, né? Foi rápido a instalação, pessoal? Bem tranquilo, né? Que no meu instalei, eu acho que foi em meia hora. Pois bem, se vocês conseguiram fazer a instalação, vamos aqui o próximo passo. Certo, eu estou falando aqui para vocês do Flutter, mas o Flutter não é a base do Flutter, né? O Dart. Então, o que seria o Dart? Seria uma linguagem de programação orientada a objetos. E eu trouxe algumas coisinhas aqui para introduzir a vocês essa linguagem. Os tipos de variáveis, bem parecido lá com Java. A gente tem, por exemplo, o int, o double e o num. O int, números inteiros. O double, pontos flutuantes. E o num seria um estado acima do inteiro e do double. Ou seja, aqui no slide, se vocês estiverem vendo, se eu instanciar uma variável do tipo num, eu posso mudar ela na medida que eu quiser durante o projeto e ela pode ser tanto inteira como double, certo?
Deu para entender aqui a questão do não? Ficou confuso? Qualquer coisa vocês podem falar no chat que eu estou vendo aqui, tá? A gente vai ter também a string, né? Que é a cadeia de caracteres. O booleano, que seria basicamente para gerenciar estados entre true e false. E o dynamic. O dynamic, ele é um tipo de variável que pode assumir qualquer valor. Então, pode ser que eu inicie ele com 10, depois vai ser string, depois vai ser nulo, depois vai ser um ponto flutuante, e assim vai, uma lista. Por isso que eu estava dizendo que quando você vem do fortemente tipado, você pode trabalhar com fortemente tipado, utilizando o int, a string, o booleano e tudo mais. E se você vier lá do JavaScript e do Python, você também trabalha tranquilo aqui no Flutter, porque você pode colocar tudo como dynamic e o próprio Flutter vai entender para você, quer dizer, o Dart, né? E a gente também tem o var. O var é bem parecido com o dynamic, porém, depois de atribuído, ele não pode modificar. Ou seja, iniciei uma variável aqui, chamada variável teste, iniciei ela com 10 inteiro. Se eu colocar ela como string, vai dar erro de variável que ela é do tipo int. Okay? Mas eu para mudar o 5 ou o valor? Não entendi. Poderia repetir? O var, ele é praticamente define a variável do tipo var primitivo, certo? Tá um pouquinho com eco. Lara, teu áudio está um pouco ruim de entender o que você está falando. Se você quiser digitar, eu espero para responder, tá bom? O que não pode mudar, né? No caso aqui do Dynamic, se você ver aqui no slide, eu instanciei um Dynamic tipo dinâmico e eu iniciei ele com 10 inteiro, tá vendo? Então, no momento em que eu vou utilizando, ele aceita qualquer coisa que eu colocar. O variável, no momento que eu instancio aqui com inteiro, eu estou dizendo, essa variável aqui vai ser inteira. Então, durante todo o projeto, eu só posso utilizar ela como inteira. Mas eu posso instanciar da forma que eu quiser. Se eu quisesse instanciar aqui, por exemplo, como booleano, ela seria booleano o resto do meu programa. Mas eu não poderia atribuir depois de criado, por exemplo, inteiro, porque ele é da E. Mudar o valor do mesmo tipo, você colocou aqui variável teste recebe 10 e depois variável teste recebe 20, é isso que você está perguntando? Nesse caso dá certo. Por quê? Porque eu estou dizendo que essa variável, ela é inteira. Então, à medida que eu for escrevendo o código aqui, se lá embaixo eu coloquei que ela recebe 20, beleza. Ok, passou, sucesso. Mas se eu disser lá embaixo que ela, por exemplo, recebe falso, aí vai dar erro. Porque lá em cima, ela inicializou como inteira. Ok? Deu para responder? Tudo certinho? Posso passar? Pronto, beleza. E aqui a gente segue também para duas coisinhas que a gente utiliza muito no Dart, eu utilizo muito, que é o conceito de listas e map. E qual a diferença de uma lista para um map? Basicamente, a lista seria index e valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de strings. Então, eu vou adicionando nessa lista, por exemplo, Gabriel, Flutter, UFC. É claro que a lista também obedece às leis da variável. Então, se eu colocar aqui um 30 aqui, não tem por que eu colocar isso, já que eu estou recebendo string. E caso eu queira acessar esses valores, eu acessaria por meio de um index. Ou seja, Gabriel estaria na posição 0. Flutter na posição 1. Então, eu conseguiria acessar a partir disso. E como eu estou falando que as listas seguem também o modelo das variáveis, se eu colocar uma lista do tipo dynamic, eu vou poder colocar qualquer coisa, que é dynamic. E caso eu queira acessar, por exemplo, dessa lista aqui, a posição 3, ele vai me retornar o UFC. Daqui vai me retornar 30, daqui vai me retornar Gabriel. Ok? Pode sim.
Eu utilizo muito no trabalho para filters, quando eu quero, por exemplo, fazer consumos de APIs. Um exemplo, eu vou fazer um login e eu vou retornar um JSON. Mas eu não posso, pode ser que esse JSON venha nulo, uma requisição nula, então, nesse retorno de função, eu retorno dynamic. Porque aí eu faço o tratamento direitinho. Certo? E também pode ser também que eu esteja mexendo com um servidor que eu não sei muito bem como é que é o retorno. Pode ser que dê um erro e eu não quero que isso apareça para o meu usuário. Então, eu coloco como dynamic, sei lá, para fazer um testezinho de caixa branca, né, que chama, que a gente consegue verificar. Então, com o dynamic, você consegue fazer essas validações também, para saber o que é os valores. E o map? O map, a diferença do map para o list é porque eu estou associando uma chave a um valor. Então, por exemplo, aqui, eu criei aqui um map chave-valor. Então, chave-valor, e eu coloco aqui a chave 10, e na frente ele recebe valor. Então, quando eu chamar, por exemplo, der um print lá, chave-valor 10, ele vai mostrar para mim valor. Se eu colocar aqui chave-valor teste, e no final, ele vai me retornar valor 2, certo? Chave-valor true, ele vai me retornar a string true. E eu também posso trabalhar assim, map chave-valor 2 entre essas coisinhas aqui que eu esqueci o nome, chaves, né? E eu posso escrever. Eu utilizo muito o map assim quando eu quero construir JSON. Por exemplo, servidor X, para eu fazer o login, eu tenho que mandar meu usuário, minha senha, um token, algo do tipo. Então, eu escrevo o usuário aqui como map e mando, e o Flutter ele vai desenrolar. Tranquilo aqui, pessoal? Posso prosseguir? Qualquer coisa vocês falam, tá? Mas e o Dart? Beleza, lá eu sei que eu já tenho as minhas variáveis, tudo mais, como é que eu posso instanciar, mas você não disse para mim que era uma linguagem orientada a objetos? Realmente. Então, ela tem os 4 pilares da OO. Tem abstração, tem um encapsulamento, herança, polimorfismo. Então, eu posso atribuir esses 4 pilares dentro do meu código. E aqui do lado, eu coloquei uma classezinha de exemplo para vocês verem. Então, aqui eu estou colocando class, lâmpada, uma lâmpada. E aqui eu tenho um método construtor. Lembrando que o método construtor começa com o nome da classe, né? E a única coisa que muda, por exemplo, do Java, dessas linguagens, é esse colchetes aqui, como essas chavezinhas, né? O que seria isso aqui? Isso aqui seria basicamente eu dizer que eu estou tipando, estou dando nome aos meus parâmetros que eu vou receber nessa classe. Então, quando eu for instanciar essa classe, eu vou ter aqui, ó, com o nomezinho, código, 2 pontos, nome, 2 pontos, lâmpada. Então, eu estou dando nome aos meus argumentos, certo? Que vão criar a classe. Se eu não tivesse escrito essa chavezinha aqui, eu passaria normal. Passaria o nome, string, falso ou true, e a cor. Deu para entender ou ficou confuso? Pessoal? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se ficou muito claro para mim o que essa sintaxe tá querendo falar. É porque, assim, eu vi que nessa classe você... tem uns atributozinhos ali embaixo, né? Da classe que você colocou o construtor em cima. Exatamente. Aí tá dizendo que é como se o parâmetro do construtor tivesse o mesmo nome do atributo. É isso? Exatamente. Porque o que é que acontece? Eu criei aqui embaixo as variáveis. Final, int código, string, nome, booleano, estado e uma cor. Então, aqui no meu construtor, eu não preciso dizer, por exemplo, que o código é inteiro. Eu vou dizer, construtor, eu quero que seja exatamente igual ao que você está me dizendo aqui. Então, se ele é inteiro, o compilador já vai pegar e colocar aqui o inteiro para você automaticamente, entendeu? Por isso que tem esse this.código.
referencie ao que você já tem na classe, entendeu? Sim, entendi. Eu não preciso dizer, this.código recebe código, eu não preciso ficar escrevendo um por um, né? Se você quiser, sim. Se Eu posso você fazer no quiser, meu estilo né? normal do Java, né, se eu quiser. Exatamente. Que era o que eu estava falando. Eu vou puxar aqui a telinha só para vocês aqui, porque eu estou aqui com uma colinha aqui, para mais tarde. Então, eu vou digitar aqui. Tá dando para ver, pessoal? Tá, agora tá. Então, eu poderia criar uma classe do tipo lâmpada. Desculpa. Lâmpada. Código. Eu acho que eu não entendi a sua pergunta, mas no caso do Flutter tem que ser dessa forma com deles, tá? Você não pode trabalhar daquela outra forma lá. Ele reclama, ok? Ele reclama porque ele não entende que isso aqui eu vou associar a esse aqui, a esse camarada aqui, tá bom? Certo. Então, como é que eu faço para poder referenciar que o que eu estou passando aqui é desse carinha aqui? Eu vou colocar o does. Então, eu vou dizer, Dart, eu quero que quando a pessoa informe o código, ele automaticamente coloque dentro dessa variável aqui que eu coloquei aqui embaixo. Entendeu? Certo, mas eu tenho que colocar as chavezinhas também, né? Só se você quiser. Que era o que eu estava explicando. Qual a diferença de eu colocar a chave e de eu não colocar a chave? Na hora que você for iniciar o objeto. Então, na hora que você for iniciar aqui o objeto, se tiver com as chaves lá na criação da classe, ele vai vir aqui um nomezinho. Tá vendo o código? Uhum. Caso eu não tivesse colocado a chave, eu só colocaria um. Eu não precisaria colocar esse nome código. Eu colocaria lá vírgula, lâmpada X, vírgula, cor vermelha, vírgula, falso. Sim, entendi. Agora tá claro. Tá claro, né? Sim, então, obrigado. basicamente, vai ser isso, ok? E é claro, eu posso usar as duas coisas caso eu queira. Eu posso tanto colocar entre chaves, como te colocar também fora. Então, eu posso fazer algo nesse sentido aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o código que está entre as chaves, tá vendo? Mas eu quero também colocar um nome. Mas eu posso fazer assim também. E funciona. Aí, no caso, eu teria que fazer, tipo, nome recebe tal coisa, aí no segundo parâmetro do construtor, ou bastaria informar o código sem colocar aquele estilo chave-valor, é isso? Seria basicamente assim, ó. Pronto, sim. Entendi. Um argumento eu não preciso dizer o que ele é, e o segundo eu coloco ele. Massa. Eu tenho que dizer de quem ele é. Aí você me diz, mas Gabriel, isso é coisa de doido, né? Pra que eu vou querer usar isso aqui? É estranho. Pra que ter isso aqui? A seguinte situação. E se eu quiser passar só o nome? Lá no Java, você pode fazer o quê? Sobrecarga do construtor, não é isso? Já ouviram falar desse termo, sobrecarga de construtor? Você faz vários construtores diferentes, né? Exatamente. Eu posso vir aqui, colocar nome, eu posso vir aqui, colocar o código, eu posso ter um de dois, correto? Só que aqui no Flutter não tem sobrecarga de construtores. Olha que legal, que bacana. Não existe sobrecarga, eu não posso fazer isso aqui, vai dar erro. Então, o que é que eles pensaram? Bom, e se a gente fizesse assim? O que está fora da chave... que pena, né, Eric? O que está fora da chave, como aqui o nome, é obrigatório.
o que está dentro aqui é opcional. Então, obrigatoriamente, eu tenho que passar o Gabriel. Não posso esquecer do Gabriel. Mas o código é opcional. Eu posso passar ou não? Pode perguntar ali. Não, só lembrando que o José Ulisses fez uma pergunta, não sei se você já respondeu. Ah, desculpa, deixa eu ler aqui. Ao fazer a criação do objeto, sou obrigado a passar com o nome ou posso passar sem? Bom, eu já respondi agorinha, né, no caso. Mas só frisando, se eu trabalhar dessa forma aqui sem a chave, eu posso passar sem a descrição, não tem problema. Então, ficaria basicamente assim. É o que vocês já estão acostumados, né? Com Java e com as outras linguagens. Então, isso aqui me torna opcional, Gabriel? Sim, eu posso colocar o não código. Aí entra uma coisinha bem legal, que é de infartar um. Aqui, deixa ele carregar aqui. Aí vem aquela sacadazinha, ó. O que seria esse require? Alguém tem ideia? Alguém chuta? Pode falar, não tenho medo não. Esse required aqui, ó, pessoal. É obrigatório informar. E você, Gabriel, pelo amor de Deus, eu já estou colocando nas chavezinhas porque eu não quero informar toda hora. Aí você me diz que tem um bendito required aqui que eu tenho que obrigar o cara. O que é isso? Por que isso? Na versão 3.0, o Flutter ele começou a utilizar agora o NuSafety. Para quem não sabe o que é o NuSafety, vamos lembrar lá um conceitozinho do Java. Quando você está lá apresentando o seu trabalho final para o professor, aí o professor diz, clique, execute função tal e dá um null.exception. Quem nunca, né? Ele null.exception chega que dói no coração, né? Então, esse NuSafety serve para salvar o nulo. Ou seja, basicamente eu estou construindo a minha classe já pensando no futuro, no sentido de que ela não pode dar null.exception. Então, aqui com o require desse.código, eu estou dizendo, ó, a pessoa que criar a classe lâmpada, criar o objeto, ela tem que passar o código, porque o código é obrigatório nessa classe. Ela tem que passar o nome, porque o nome é obrigatório. Sem o nome, não vai dar um null.exception lá na frente, Ave Maria. O estado, aí você diz, mas Gabriel, o estado ele não está required. Não está required. Mas eu já estou associando ele a falso. Então, no momento em que eu criar a lâmpada, o estado dela é falso, que eu dei aqui o sentido de que ela está desligada, ok? Aí vamos aqui para o último parâmetro, a cor. Aí você diz, Gabriel, a cor aqui não tem um required não, e aí? No NuSafety, a gente tem esse operadorzinho aqui que fica entre o que é a variável, o tipo, e o nome, que é o ponto de interrogação. Então, eu estou dizendo que a cor, por algum motivo não, durante o projeto ela pode ser nula. No caso aqui da lâmpada, eu estou associando a cor nula no momento em que ela estiver queimada. Então, quando uma lâmpada queima, ela não tem cor. Entendeu? Então, basicamente é isso no Safety. Ele vai salvar vocês do null.exception. Ok? Posso prosseguir, pessoal? Tudo tranquilo por enquanto? Tranquilo, né? Então, aqui a gente tem a criação de objetos é bem parecida com o visto no Java e no C++. No caso aqui, eu tirei aquelas dúvidas lá de vocês, né? Que é o código, 2 pontos, tal, a lâmpada, do tipo lâmpada, e ele cria aqui o objeto, e eu posso usar os métodos. E esses métodos, eles podem ser void, ou seja, eles não vão retornar nada, e eles podem retornar algum estado. Por exemplo, aqui, usar. Se a cor for nula, aí eu vou dar um print lá para o usuário, olha, a lâmpada está queimada. Se não, eu verifico o estado. O estado, ele está true, então ela já está ligada. Então eu desligo e digo, essa lâmpada foi desligada. Se não, se o estado estava falso,
eu ligo ela, dizendo que o estado agora está true, e que a lâmpada foi ligada. E eu posso também retornar informações. Por exemplo, retorna o estado da lâmpada. Ele retornou aqui o estado. Ok? Então, vamos iniciar no Flutter. Vocês deram o Flutter Create Test lá, que a gente colocou para vocês nos vídeos? Ele criou uma ruma de arquivo, não foi? No caso aqui, eu estou mostrando para vocês a pasta. E ele cria essa ruma de arquivo aqui, mas o que a gente interessante para a gente mesmo é a pasta lib. Na pasta lib vai estar todos os arquivos do seu projeto, o .dart, certo? E o que seriam essas outras pastas? Por exemplo, a gente vai ter a pasta do Android, a pasta do iOS, a pasta do Linux, macOS, Web e Windows. Então, por exemplo, se você for subir um aplicativo lá no iOS, quando você entrar lá no aplicativo, que agora eu não estou lembrado qual é o nome do aplicativo do Mac, mas tem lá que você associa, você vai abrir a pasta iOS. Você vai fazer toda a configuração do seu projeto Flutter lá no Mac do iOS para poder subir para eles. O Windows, por exemplo, a pasta do Windows. Desculpa, eu entrei no grupo hoje e não tive acesso a essas coisas que você está falando. Você diz os vídeos, Alana? Eu acho que é porque você entrou bem logo depois. Foi postado no começo do dia, não foi, pessoal? Entendi. Pronto, eles vão mandar lá, tá bom, Alana? Mas no caso, Alana, você não instala no seu computador, não é isso? Ainda não, né? Nessa primeira aula, Alana, não vai ser tanto código assim não, certo? Eu estou gravando, então você vai ter um tempinho para instalar, tá bom? A instalação ela é bem rápida, bem simples, a gente está lá no grupo, qualquer dúvida você pode falar com a gente, tá bom? E a gente vai disponibilizar essa primeira aula para você assistir depois, caso você queira fazer algum código que a gente faça aqui na aula, tá bom? Tá certo? Então, eu vou prosseguindo aqui, tá? Onde é que eu estava? Na questão do Windows, né? Então, por exemplo, quando a gente for compilar no Windows, eu fico online, Lara. Eu fico online até umas 11 horas. Então, você mandando mensagem lá, eu te respondo. Não tem problema não, viu? Então, aqui a pasta do Windows, voltando aqui, pessoal. Quando eu compilar no Windows, ele vai pegar todos os arquivos necessários para compilar no Windows, colocar nessa pasta e ele vai executar bonitinho para mim, entendeu? E a gente tem um arquivo muito, muito, muito importante, que é esse pubspec IAML. O que seria esse pubspec IAML? Seria o arquivo de configuração do seu projeto, que eu vou mostrar mais na frente. Nele está contido todas as partes de dependências que vocês vão utilizar no projeto, as fontes, caso o seu aplicativo utilize fontes específicas, você consegue baixar a fonte no seu celular e você consegue estar associando lá, colocando no seu projeto. Você consegue colocar imagens, que é o que a gente vai fazer nesse curso também. A gente vai baixar uma imagem, vai colocar lá no pubspec AML e o projeto vai conseguir achar essa imagem, certo? E aqui a gente tem um códigozinho que eu acho que muitos de vocês viram, não sei se vocês viram ou não, que é o quê? Eu disse para vocês que o Flutter, a base dele é o Dart. Então, quando a gente for executar o código Flutter, a primeira coisa que ele procura em todos os arquivos da pasta lib, o arquivo que tem a função main. Eu acho que toda linguagem é assim, Python, Java, tudo tem que começar lá da main, né? Então, se eu quiser começar a escrever código aqui Dart, aqui entre run app e aqui em cima, eu posso escrever, eu posso criar classe, eu posso criar tudo aqui e vai funcionar. E o que seria esse run app? Run app é uma função do Dart que chama um widget.
Eu vou explicar já já o que é o widget, mas esse widget basicamente é o código do Flutter, ok? Então, a partir daqui, o meu aplicativo vai começar a rodar no Android, no iOS, no Windows e assim vai, ok? Alguém tem alguma dúvida? Posso passar aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Qualquer coisa é só falar, tá? Mas como é que funciona o Flutter, né? Entenda que no Flutter tudo é widget. Mas o que seria um widget? Widget basicamente é um componente. Um componente seria basicamente, pense como uma caixinha. E essa caixinha pode ter uma caixinha dentro. E essa caixinha pode ter outra caixinha dentro. E vocês pegaram a ideia. Então, aqui do lado eu coloquei uma árvore para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a estrutura do Flutter, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um container. O que é um container? Meu Deus. Um container é como se fosse basicamente uma caixa mesmo, certo? Seria basicamente como a div lá do HTML. Eu não tenho outra ideia de como é que seria em outras linguagens, mas seria como uma div. Quem já trabalhou com web sabe o que é. E dentro do container, eu posso estar associando um filho a ele, que seria o role. O que seria o role? Uma linha. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu aplicativo aqui, certo? Então, eu tenho um container e dentro dele eu tenho uma linha. E dentro dessa linha eu posso ter 3 colunas, certo? E dentro dessas 3 colunas, cada um pode ter um ícone, pode ter um outro container, pode ter um texto. Então, você vai seguindo tipo uma espécie de árvore de components. Ok? Querem que eu explique novamente? Ficou confuso? Pode perguntar. Vou passando aqui, então. Então, lá em cima, no começo lá do que eu estava explicando para vocês, eu disse que uma das ferramentas essenciais que vocês iam aprender com o tempo seria um stateless widget e o stateful widget. Mas o que é o stateless widget? Meu Deus do céu. Então, aqui, ó, eu coloquei um códigozinho aqui, bem bacana, bem simples. Lembrando que o Flutter, ele trabalha em cima do Dart, então a gente tem a classe lá, com o nome da classe, ele trabalha com o conceito de herança, então essa classe, ela extende stateless widget, e esse stateless widget, basicamente, o que é que ele é? Ele é um componente na minha aplicação que não tem estado. Ou seja, no momento em que a aplicação cria qualquer stateless widget, ela vai ser daquele jeito para o resto da vida dele. Então, o que é que o stateless widget tem? Ele tem um construtor com a chavezinha, né, com uma key, que nem lá o código, né? Essa key, ela pode ser nula, ou seja, eu não preciso passar ela. E o que essa key é? Basicamente para eu identificar componentes no Flutter. Então, eu passo essa key para o construtor super. Estou dizendo, ó, essa key é lá do stateless widget. Mas a gente não precisa utilizar essa key. Isso aqui é caso você precise, por alguma maneira, identificar um componente no Flutter. E até hoje eu nunca precisei disso. E quando eu estendo a um... Pode perguntar. Pode perguntar. Seria como se fosse o ID do HTML, que é como se fosse um valor que identifica um elemento na aplicação? Exatamente. Basicamente isso. Bem parecido mesmo. Bem parecido. No caso lá no CSS, se a gente quisesse estilizar uma div, né, colocar ela vermelha, a gente dá um ID, e lá no CSS a gente consegue encontrar, né? Basicamente isso mesmo, viu? Certo, entendi, beleza. Beleza? E o que é que o stateless nos diz? Ele nos obriga a implementar, ou seja, a refazer o build. Então, quando esse componente for inicializado na aplicação, ele vai retornar um widget para mim. E esse widget é o que vai ser escrito na tela. E o que é?
Basicamente, é um container, como eu expliquei para vocês, um container, vocês pensam como um quadrado, uma caixa, um retângulo, algo do tipo, que vai ter largura de 100, altura de 100 e a cor dele vai ser preta. E ele vai ter um filho. E esse filho vai ser o quê? Vai ser um componente centralizado. Estou dizendo aqui, ó, center. E esse center, ele também vai ter um filho, que é aquele negócio da caixa, né? Eu tenho uma caixa, um container, dentro do container eu tenho outra caixa, que é o center, e dentro do center eu tenho outra caixa, que é o filho dele, e assim por diante. E o texto vai estar escrito lá, minha aplicação. E na minha aplicação, o texto eu posso estilizar. Então, eu tenho aqui o style, eu tenho a cor dele, vai ser da cor branca. O decoration lá do pessoal do HTML, o text decoration, né, dele vai ser none, ou seja, não vai ser, ter um underlinezinho lá embaixo. E o tamanho dele é 26. Então, lá na minha aplicação vai ser isso aqui. Lembrando que eu coloquei aqui uma cor péssima para esse exemplo, cor preta, porque como eu estou só colocando aqui esse componente aqui, tudo vai ser preto, porque eu já estou chamando ele, entendeu? Então, a minha aplicação, Material Web, ela não tem nem a cor definida, então foi uma péssima escolha de cores. Mas, basicamente, eu estou centralizando aqui o texto da minha aplicação e colocando aqui, entendeu? E lembrando, como é stateless widget, vai ser assim para o resto da vida útil do aplicativo. Mais uma coisinha que vocês, eu acredito que os mais atentos tenham visto, é esse const aqui, né? Mas o que seria esse const? Então, se eu estou dizendo que essa classe é um stateless widget que nunca vai mudar, então ela é uma constante. Ela não muda. Então, basicamente, eu estou dizendo, ó, compilador, esse centralizador aqui com texto, ele nunca vai mudar. Hoje em dia, eu não utilizo... Pode perguntar, Pedro. Desculpa interromper de novo, mas eu só queria entender qual a diferença entre esse const e o final. Eu sei que o final você não mudou o valor, né? Mas esse const aí eu não sei o que ele quer dizer. O final, ele está mais associado às variáveis, certo? E as variáveis dentro de uma classe. O const aqui a gente teria utilizando dentro do próprio da construção do componente, certo? Você falando para mim agora, realmente não faz sentido. O const e o final são bem parecidos, as ideias. Sim. Mas o final lá, eu não posso mudar de maneira nenhuma também, né, na classe. E aqui também. Sim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar a fundo e na próxima aula eu te explico bem direitinho, tá bom? No C++, que eu já programei na faculdade, o const você não pode alterar um valor de um atributo da classe. Tipo, esse método ele não pode acessar o valor de uma classe e mudar o valor. Eu não sei se pode ser que seja a mesma coisa, né? Mas só uma possibilidade. Sinceramente, assim, como eu não uso muito const nos meus projetos, eu uso mais o final, eu também não sei lhe associar direito, porque o const difere do final, eles são bem parecidos, as ideias, sabe? Mas eu posso pesquisar e trazer para vocês, não se preocupe. Bom? Beleza, obrigado. Não, que é isso. Então, passando aqui, a gente tem o stateless, e tá até errado aqui, não é stateless, é stateful. A gente tem o stateful. Então, se lá no stateless a gente não pode criar, fazer nada, ele vai ser daquele jeito pro resto da vida, no stateful é diferente. Eu vou conseguir fazer alteração, sim, de estado. E como é que é a criação da classe do stateful? Então, basicamente, bem parecido, né? Eu tenho aqui o nome da minha classe, extended stateful. Eu tenho o construtor. E aqui embaixo eu vou ter essa construção aqui. Então, basicamente, eu estou criando um estado de uma classe. E essa outra classe aqui, ela consegue acessar, mas ela tem um underlinezinho, tá vendo? Então, ela é uma classe privada que somente o meu myWidget stateful tem acesso. Então, basicamente, o meu myWidget stateful, ele está criando o estado de uma classe. E dentro dessa classe eu vou conseguir modificar os parâmetros, as variáveis e tudo mais. Então, passando aqui,
No caso aqui, o que é que a gente tem? A classe aqui em cima, ó, com o underline que eu tinha falado. Então, a classe lá em cima do stateful, ela vai criar essa classe aqui, essa classe privada, e eu vou conseguir fazer modificação de estado. Então, ela extende o estado da classe anterior. E nela, eu já posso fazer a criação de variáveis. Se eu vier aqui nessa outra aqui e tentar criar uma variável aqui, o código vai reclamar. Só, você está criando uma variável pode mudar, mas você está definindo que é um statement. Então, modifique para um stateful. Já no stateful, não, eu posso criar variáveis à vontade. Então, o que é que eu estou fazendo aqui nesse meu código? Eu estou criando um widget, desculpa, eu estou fazendo aqui o método build e estou retornando um widget. O que seria esse widget? Seria uma coluna, ou seja, seria algo parecido assim, uma coluna. E dentro dessa coluna eu vou ter uma caixinha, aquela mesma caixinha que eu fiz lá em cima, com minha aplicação. Qual a diferença daqui para lá de cima? O font size, ó. Então, eu posso ser que no momento do projeto esse font size mude, e como esse font size mude, o tamanho do texto vai aumentando com alguma ação, um clique, alguma coisa do tipo. Ok? E logo abaixo do container, que é aquele containerzinho do texto, eu tenho o quê? Eu tenho um botão. E o que é que esse botão vai fazer? Ele tem aqui um estilo, ou seja, esse estilo aqui, eu estou dizendo que a cor desse botão vai ser azul. Esse Material State Property, no caso aqui é só que eu estou atribuindo a propriedade cor ao foreground color do botão, no caso aqui é a cor azul, mas a gente não vai fazer isso durante o curso, a gente vai aprender como é que faz um botão estilizado, tudo bonitinho, para vocês aprenderem a utilizar o Flutter. Ele tem um onPrecede, ou seja, ele vai ter uma ação de clique, de apertar. E à medida que eu for apertando, o texto vai aumentando mais um, ou seja, está 26, quando apertar vai para 27, vai para 28 e assim por diante. E esse botão, ele tem um filho dentro dele, que é um texto, o nome Clique em Mim. Tudo ok, né? Mas o que é esse set state aqui, né? Meu Deus, o que é esse set state? Se eu colocasse um botão aqui, sem esse set state, eu alteraria a variável. Porém, a fonte não ia aumentar. Por quê? Porque eu estaria manipulando a variável, mas eu não estaria informando para o Flutter que ele precisa atualizar. Então, o set state funciona para isso. Ele vai dizer tudo que tiver dentro do set state com uma variável, estou dizendo, Flutter, estou executando aqui um set state, então faz um rebuild da aplicação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse retorno aqui, um novo tamanho do texto, que é 27, 28, 29, e vai destruir e construir de novo. Só que com os atributos corretos. Certo? Alguma dúvida nessa parte aqui do set state? Basicamente, o set state seria para o gerenciamento de estado. Então, ele está meio que vendo essa variável, e se essa variável mudar, ele vai avisar a aplicação, para a aplicação rebuildar ela todinha, dizendo que a variável mudou, e que essa variável vai influenciar em alguma coisa do tipo, no caso aqui, o tamanho da fonte. Ok? Alguma dúvida? Está muito rápido? Pode perguntar, pessoal. Se tiver alguma dúvida, algo do tipo. Tranquilo, né? Tranquilo, pessoal. Tem medo, pessoal, tudo calado. Eu tenho uma dúvida, então falar. É porque eu tô perguntando direto, eu também tá atrapalhando. Não tem problema não, Pedro. Não,
Eu só não entendi muito bem essa sintaxe desse on-press, de tipo, o que exatamente, por que exatamente tenho que abrir e fechar esses parênteses? É tipo uma função anônima, uma coisa do tipo? É porque esse onPressed, ele recebe uma função. Então, aqui, ó, eu tenho nenhum argumento e aqui é uma função. Então, é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Usar. Sim, Eu sim. tenho aqui isso aqui. Se eu pegasse dessa chave aqui até aqui e colocasse aqui para cá, seria a mesma coisa. Então, esse onPrecede, ele recebe uma função. Entendeu? E esse setState é uma função da superclasse, dessa classe aí. É uma função do state. E ela serve basicamente para avisar o Flutter que algo mudou e que ele precisa chamar novamente o método build para mostrar para o usuário que mudou. E quando chama a função build de novo, ele reconstrói o componente. Nesse caso aqui, ele vai destruir o container e o botão e vai construir novamente, só que com a variável com 27. Então, o texto que estava lá, ele vai aumentando à medida que você vai clicando. Entendeu? Tá, mas beleza. Por que eu só não chamei o setState sem essa função, sem estar encapsulada por essa função? Dá certo também. Você poderia colocar, por exemplo, o texto lá em cima, né? No caso aqui, pegar isso aqui, colocar aqui em cima e chamar o setState. Dá certo também. Porque o setState, a função dele é basicamente destruir, fazer aquele negócio, destruir e tudo mais. Sim, sim. Geralmente a gente coloca as coisas aqui dentro do setState para a gente saber, nós programadores, o que é que está mudando. Então, quando eu olhar esse código, eu vou saber que o que precisa mudar aqui é o tamanho do texto. Imagina aí se eu tivesse 30 variáveis e eu chamasse o setState, aí o que é que está mudando? O que é que ele está observando? Mas eu poderia muito bem colocar o tamanho do texto aqui em cima, né, abaixo dessa chave aqui, e chamar o setState e ia funcionar do mesmo jeito. Só que a gente coloca assim para que a pessoa consiga entender. Ah, beleza, quando aumentar o texto, é para o Flutter ele atualizar a tela. Beleza, entendi. Okay? Entendi, beleza. Estou passando aqui. Então, aqui a gente tem um Hello World, né? Se vocês instalaram a aplicação, vocês vão ver lá que vai ter um método do Void, né, que é o main, que ele chama o app widget. E o que é o app widget? Ele é um widget do tipo stateless. Da mesma forma que o componente lá de cima, ele vai ter o método build, ele vai retornar um componente, só que em vez de ele retornar lá um container quadradozão, ele vai me retornar um material app. E o que é o material app? Basicamente é o design da tela. Como é que eu quero que desenhe a tela? Do tipo material. O material, ele é basicamente aplicativos feitos em Android. Então, aqueles aplicativos que você pega, que lá em cima tem um app barzinho, um título, tem uma setinha para voltar, lá embaixo tem um botão navigator, aquele estilo é um material. Se você for pesquisar no Google e tudo mais, colocar material design, você vai verificar que tem um padrão, né? Assim como o iOS também tem um padrão dele. Então, eu poderia construir um aplicativo aqui do tipo Cupertino App, que seria voltado para aplicativos do tipo iOS. Entendeu? Então, quando eu chamo o App Widget e eu digo que eu quero um Material App, então eu estou querendo que a estilização do meu aplicativo seja como o Android. Ok? O Flutter também tem a parte do Windows. Então, quando eu aperto aqui, essa parte aqui, as configurações do Windows 10, ele tem um componente específico para o Windows. Ele tem um para o Linux também. Então, todo dispositivo que eles vão implementando, eles vão colocando algo nesse sentido. E o que é que nesse Material App a gente tem? Um title, um theme e um home.
Lembrando que foi uma pergunta que eu acho que fizeram para mim uma vez, pessoal aqui da Learning Lab. Mas, Gabriel, você colocando aqui na tela para mim, dizendo que tem um título, tema e uma página home, fica fácil. Mas se não tivesse, como é que eu vou saber? Certo? Como é que eu vou saber que tem isso aqui? Lá no VS Code, se você acessar aqui com o Ctrl mesmo do teclado, clicando em Material App, ele vai te mostrar toda a documentação do Material App, o que precisa para alimentar as variáveis e título, que é um theme, que é o home, rotas, que eu vou explicar para vocês o que é rotas. Então, a documentação é perfeita, certo? E apertando o contraespaço, que eu gosto de falar aqui para os meus colegas programadores que trabalham aqui comigo, que o contraespaço faz parte da minha vida, porque eu vou programando e apertando contraespaço. Não sei se vocês sabem, o contraespaço ele chama, na linguagem, né, as coisas que tem. Por exemplo, lá no Java, se eu der um contraespaço, digitei, por exemplo, alguma coisa, contraespaço, ele mostra lá as possíveis possibilidades, né, para escrever. Então, aqui no VS Code, a gente vai ter essa possibilidade também. Então, o que é que aqui no Material App tem? O título, é a minha primeira aplicação em Flutter, então, no momento em que eu fiz a instalação em um telefone ou algo do tipo, se eu for lá no aplicativo e ver as telas abertas, vai ter o títulozinho lá, Nubank, minha primeira aplicação em Flutter, Facebook, tudo mais. O tema, o Flutter ele pode trabalhar também com a estilização de temas, então eu posso ter uma opção no sistema, por exemplo, eu quero Dark Light. Então, eu vou criar uma função que quando eu clicar lá, ele vai mudar esse tema aqui para mim, para Dark Light, e aqui eu atribuo todas as cores, tem a Primary Color, tem a Secondary Color, Primary Swatch, que é como é que vai ser a aplicação. No caso aqui eu estou dizendo que essa aplicação vai ser toda azul, então no momento que eu executar ela vai estar com um app barzinho com o nome, por exemplo, aplicação azul. O Float Button, que é aquele botãozinho flutuante, geralmente visto em aplicativos de e-commerce, como iFood, esse tipo de coisa, né, que tem um botãozinho flutuante, ele vai ser azul, e assim por diante. E eu tenho um home. Esse home, basicamente, eu tenho um center e um texto Hello World. Então, quando eu executar esse app widget aqui, ele vai iniciar com um Hello World no meio. Ok? Alguma dúvida contra a Material App, essas construções aqui iniciais do Flutter, que a gente vai fazer tudo isso aqui na prática, já. Tá? Pode perguntar. Então, eu vou voltar para o vídeo aqui. E antes de iniciarmos, eu queria só mostrar algumas coisinhas para vocês, que umas coisinhas que a gente usa muito. Quando eu estou mostrando aqui para vocês, ele implementa o método build. Beleza, Gabriel, estou vendo. Passa aqui um content, build content. Ele inicia aqui um stateful, um build aqui, um content. Mas que diabos é esse context, né? Vamos tentar entender um pouquinho. O contexto é um link para saber qual é a localização de um widget na árvore de widgets. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação. Você está criando aqui um aplicativo que tem a página Home, e na página Home tem um float button que você clica para, por exemplo, adicionar alguma coisa. Seja um lembrete, que é o que a gente vai fazer, eu vou mostrar já, seja para adicionar no carrinho. E quando você clica nesse botãozinho, por exemplo, do float button de mais, ele abre uma outra tela em cima da tela de Home. E for fazendo as coisas dentro dessa telinha, adicionando produtos e tudo mais, e vai me notificando lá embaixo. É o chamado snack bar, que é lá embaixo da aplicação tem tipo um textozinho que sobe. Eu vou mostrar para vocês também nesse curso. E a gente utiliza o context para a gente saber em que tela a gente está. Então, por exemplo, eu vou colocar lá snackbar.off context, ou seja, eu estou passando o contexto atual. Então, eu estou dizendo basicamente a aplicação, é desse context que eu estou falando, é dessa árvore aqui de widgets, entendeu? E como é que a gente faz para procurar uma árvore widget no Py? Por exemplo, utilizando o método off. Então, eu trouxe um exemplo para cá, para vocês, que a gente viu aqui que a gente tem um tema. Theme, data,
primário slot, colos GUI. Então, eu estou fazendo o quê? Ó? A minha classe tema, procure para mim, acima de mim, ou até pode ser até eu mesmo, acima de mim, ou acima de mim, né? O theme, que tem o primário e column. Então, por exemplo, digamos que essa árvore aqui que eu coloquei de componentes fossem de telas. E aqui eu estou na última tela e der um theme.ofContext, primário e column, ele vai subir na árvore até chegar no Material Web, que é o bendito theme, e vai me retornar a cor do primário e column. Isso aqui a gente vai utilizar muito na parte de Navigator, que é da navegação de rotas. Themes eu uso muito hoje. Tem um também chamado Media Query, que eu vou explicar mais para o final do curso, que é para pegar o tamanho do aplicativo. Tem vários conceitos que a gente pode utilizar em cima desse content. Ok? E o que será que a gente vai ver nesse curso? Eu fiz um sisteminha de lembretes. E nesse sisteminha, que eu não vou mostrar para vocês para não dar spoilers, ele vai ter uma telinha de splash, uma telinha, abriu com uma descrição, uma fotinha. Logo em seguida, você é redirecionado para um login. Okay? Você vai colocar seu usuário e senha. Sim, não vai ser um usuário e senha estático. Você vai colocar seu usuário e senha, você vai conseguir cadastrar seu usuário no sistema. E vai fazer o login. Caso dê errado, deu errado. Caso contrário, deu certo. Vai para a tela de home. Na tela de home, a gente vai ter um botão lá embaixo, com duas opções. Cadastro de lembretes, configurações. Cadastro de lembretes, a gente vai colocar uma descrição. Por exemplo, amanhã eu tenho aula de PA. Então, depois na aula de PA, eu quero colocar um lembrete, para que quando eu olho aqui no aplicativo de noite, eu estude, por exemplo, algoritmo guloso. Então, eu vou colocar lá, título, estudar PA, descrição, algoritmo guloso, que vai cair na prova, a data e a hora. Aí vai ter essa listagem de lembretes no home, e eu vou conseguir alterar o lembrete, excluir e fazer esse gerenciamento. E eu também vou poder ver a listagem de usuários. A gente vai utilizar uma logo, que é a logo que eu estou pedindo emprestado aqui da LearnLab, certo? Que a gente vai utilizar durante o projeto. E lá do comecinho da aula, eu expliquei lá da documentação, falei de um tal de PubDev, se lembram? Ah, Gabriel, é aquele site onde o pessoal coloca as coisas, né, para o pessoal utilizar. Beleza, então a gente vai pegar um pacote de lá que a gente vai utilizar, 2 pacotes. O IntL, que é para formatação de datas e números, e o Shared Preference, que é para você conseguir salvar na memória do dispositivo algumas informações. E por fim, pessoal, essa aula está bem teórica, eu queria que fosse bem prática, mas assim, tem algumas coisas que eu preciso explicar primeiro, porque se eu for para o código vai dar muito problema, então vocês têm alguns conceitos, tá bom? E tem só mais um conceitozinho que eu quero explicar para vocês antes de partir para o código, beleza? Que é o conceito de colunas e linhas. Eu acho que hoje o que eu mais uso dentro do Flutter é colunas e linhas, para gerenciamento do Flutter em si. No caso aqui eu trouxe um códigozinho para vocês verem, um componente, no caso aqui, ele é stateful, ele vai retornar um padding, ou seja, eu vou ter aqui um componente e ele vai ter um padding, ele vai ter um meio que vai empurrar em todos os cantos em 15. Aí vai ter o containerzinho com rate 70, a cor dele vai ser vermelha, e ele vai ter uma linha. Entenda uma linha aqui no Flutter como uma linha mesmo. Então, quando você olha pro seu celular, é uma linha mesmo. Como aquela linha lá do Instagram, que quando você entra no Instagram, a primeira coisa que tem lá em cima, né, os stories do pessoal, aquilo ali seria a linha dos stories. Então, entenda como um rol.
e a coluna, basicamente, colunas. Então, se eu fosse desenhar esse código aqui na tela, ele seria basicamente assim. Ele seria uma linha, certo? Espero que vocês entendam. Se não entender, pode perguntar que eu... Tem até um quadro aqui, se quiserem eu desenho. Uma linha com um íconezinho no começo, e do lado do ícone eu tenho uma coluna com 3 textos. Então vai ter o ícone aqui e 3 textos logo em sequência. E tem uma coisinha que eu sofri quando eu comecei, sofri mesmo, que é uma coisinha que a gente vai ver durante o curso também, eu aproveitei e coloquei nesse slide, que é o main axis e o cross axis. Eu posso estar criando colunas e linhas durante o projeto e eu posso dizer como é que esses componentes vão ser empurrados. Se eu disser que eu criei aqui uma coluna e que os componentes deles tem um espaço entre eles, eu utilizo o main axis e eu posso centralizar. Mas, na medida que a gente for programando, a gente vai entendendo esses conceitos. Eu vou voltar nesse slide logo em sequência. Bom, esse main axis alignment, cross axis alignment, eu acho que vocês vão entender muito melhor no código. Então, eu vou dar um tempo aqui da explicação e a gente pode partir para programação. O que é que vocês acham? Ou todo mundo já está dormindo aí? Eu acho que vocês já estão dormindo. Vamos lá, né? Programar um pouquinho. Gabriel fala demais, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui uma pastazinha. O pessoal aí da Learn Lab sofreu que só comigo, que eu falo que só. Eu converso que só. Vocês podem criar essa pasta em qualquer lugar do seu computador, tá? O importante é que vocês consigam acessar pelo terminal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui no meu C, 2 pontos, chamado aulas. Mas vocês podem criar da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis, tá ok? Eu vou pegar, copiar aqui C, 2 pontos barra aulas, vou abrir aqui um CMD. Lembrando, meu computador aqui está sofrendo porque eu estou gravando a aula, viu, pessoal? Então, se está um pouquinho lento, me desculpem. Vou dar um CD nessa pasta. E vou colocar aqui, ó, Flutter Create. Colocar o que aqui? Aquele negócio, né? Como é que a gente nomeia aqui as variáveis, né? Aquele lema de programador. Colocar aula. Aula de Flutter. E olha que bonitinho. Ele vai criar para mim toda aquela pasta que eu expliquei para vocês. Vai demorar um pouquinho, porque meu computador está sofrendo aqui, bichinho. E vão fazendo de vocês também, viu? Cria uma pasta aí para a gente fazendo nas aulas. E dá um Flutter Create lá, aula da Flutter, tá bom? Tu lembrou eles que no final da aula tu vai pedir uma atividade deles, Gabriel? Vou pedir sim. A gente vai fazer aqui. E eu vou pedir um print, tá, da tela. Só para saber se vocês estão fazendo... vocês estão acompanhando, tá bom? Se está dando certo, acompanhamento, se tem algum problema. Eu acho, Jacilene, que só a Aline não vai conseguir enviar, por conta que ela não instalou, né? Ela tá aí, eu acho que é a Aline, né, que ela falou lá em cima. Alana. Alana, desculpa, Alana. Desculpa. Mas aí a solução é que depois que o pessoal conseguir instalar, eles podem só mostrar, falar alguma coisa que conseguiu instalar e assistir os vídeos, porque vão ser disponibilizados, né, as aulas. Para quem não conseguiu acompanhar ou teve alguma dificuldade, a gente vai dar essa colherzinha aí para o pessoal conseguir, todo mundo ficar nivelado. Beleza? Beleza.
Eu vou fazer o seguinte, enquanto ele cria aqui, pessoal, eu vou dar uma pausazinha aqui de 5 minutos para a gente beber uma água, para a gente ir no banheiro, dá certo? 3, 4 minutinhos. Certo. Eu posso, pessoal da Lab, dar esses 4 minutinhos, o pessoal ir no banheiro, beber uma água? Claro. Então, eu vou parar aqui, tá? Sim. E eu volto já já. Vou beber uma água porque minha garganta tá seca. Todas as aulas vão ser compartilhadas, tá? Eu não sei se... Gabriel, tu vai compartilhar o slide também do dia? Que a gente vai botar tudo lá no grupo. Compartilho. Pronto, aí a gente vai mandar tudo lá no grupo. Todas as aulas, os slides, tudo. Pronto. Beleza? Vou desativar aqui bem rapidinho. Então, vamos lá, né? Acho que já passou os 4 minutinhos. Então, o que é que eu vou fazer? Ele criou aqui para mim Your Application Codes. Tá lá, né? Então, vou dar só um CD para entrar nessa parte e vou colocar código ponto. Code espaço ponte. No caso aqui, esse comandozinho é o do VS Code. Então, quando eu dou code ponto, espaço ponto, ele abre para mim o VS Code. Eu acho que no Linux é junto, ponto. Mas vocês podem também abrir o VS Code normal e abrir a pasta, tá bom? Eu acho mais rápido, mais prático assim. Separado, né? Beleza. Vou botar aqui. Isso aqui. Aí vocês já colocam aí, caso vocês tenham já configurado, né? Para rodar já no Windows, que eu acho que o meu vai demorar um pouquinho só para rodar no Windows. No Windows não, desculpe. No Web. Não, espera. Vai aparecer essa opção aqui de confiar, eu vou dizer que sim, eu quero confiar nesses autores, né? E eu vou abrir aqui a pasta livre para mostrar o código para vocês. Não sei por que era para estar sofrendo tanto. Meu computador é um SSD, deve ser porque é Windows, né? O pessoal aí do Linux acha muito bom, né? O pessoal que trabalha aí com Linux. Estou aumentando aqui, tá? E esse código aqui que ele apresenta para vocês é um código de teste, tá? Consome, tá consumindo aqui, tá pesado aqui no computador. Eu nem sei, viu, Matheus? Não sei se é o Drácula, não sei se é o Dark Theme. Eu instalei tanta extensão nesse VS Code que aqui hoje você perguntar para mim, se eu formatar para instalar de novo, eu não vou conseguir deixar desse jeito. Certo? Mas eu acho que é o Drácula que eu uso.
Então, esse primeiro códigozinho aqui é tudo aquilo que eu expliquei para vocês durante essas aulas, só que lá eu separei, certo? Aqui não, ele joga para você, que é o que o pessoal do React fala, né? Meu Deus, é muito verboso, porque a primeira classe que o Flutter apresenta para você é cheia de coisa. Mas é bem tranquilo. Eu vou apagar tudo isso aqui. Não vou querer nada disso aqui, isso aqui não me interessa. Apaguei. Certo? Em vez de ser MyApp, tá dando para ver, pessoal? Posso aumentar aqui. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, tá? Em vez de ser MyApp, eu vou colocar já como se a gente fosse programar mesmo. Já vamos fazer aqui o aplicativo. Então, eu vou colocar o App Widget. Ou seja, quando o compilador lá do Dart chegar no primeiro main que ele encontrar, que vai ser esse aqui, ele vai dar o Run App, ou seja, ele vai... O que seria esse App Widget? Seria a minha classe do tipo Add Widget, que é extends stateless widget. É basicamente aquilo que a gente viu na aula. Melhorou, Pedro? Quer que aumente mais? Deu certo, tá bom. E o que é que o meu stateless widget tem, né? Que a gente viu lá nos coisas. A gente tem uma constante widget, que é o meu construtor. E o meu construtor vai ter o quê? Vai ter uma chave. E essa chave eu vou passar para o meu super. Construtor do stateless. Então passa lá para mim. Ok? E como eu estou utilizando o stateless widget, eu vou ter que colocar lá o override widget build, certo? E ele recebe como parâmetro o quê? Um build context. Eu vou fazendo assim pausadamente, pessoal, porque eu quero que vocês também vá fazendo. A ideia do curso é essa, tá? Então, se ele é um widget, ele retorna para mim um widget. Então, eu vou dar um return material app, que foi o que eu falei para vocês. Certo? E esse material app vai ter aqui um título. Eu posso colocar aqui lembretes, por exemplo. E era o que eu estava explicando para vocês mais cedo. Se eu dar um conta espaço aqui no meu VS Code, ele vai carregar tudo que eu preciso nele, certo? É claro, no meu vai demorar, mas no de vocês vai ser bem rápido. Então, ele vai te mostrar tudo que você tem. Eu posso colocar um home, eu posso colocar um initial root, eu posso colocar um theme. Apareceu aí para vocês quando vocês apertam Ctrl espaço? Beleza, então não precisa exatamente saber o que é que aquele componente ele tem que ter. Eu só preciso ter um pouquinho de entendimento dos componentes que eu preciso na aplicação. Então, se eu sei trabalhar com um container, eu sei trabalhar com uma linha, eu sei trabalhar com uma coluna, então as coisas vão fluindo, ok? E aqui você pode ver os atributos que cada um carrega. Então, o que é que a gente vai ter mais? A gente vai ter um time, um tema. Esse tema, o que é que ele vai ter? Ele vai ter um primário SWOT. Esse SWOT basicamente me diz respeito à cor que a aplicação vai tomar na medida do projeto. Então, aqui eu coloquei um colors blue.
É claro, se eu colocar aqui Colors Red, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem também. Não tem por que ser azul, só porque eu estou fazendo aqui, tá? Ah, eu quero que seja um pink. Digita aqui pink. Vai aparecer para vocês. Tem uma coisinha também bem legalzinha que eu, no slide aqui, eu vou só me mostrar aqui para vocês, pegar como exemplo, que eu vou compilar já já, e se eu compilar agora, meu computador ele explode, tá? Então, já que eu já tenho aqui no slide facinho, eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se tá dando para ver aí, mas deixa eu apresentar aqui o slide, fica melhor. Aqui em cima, ó, tá dando para vocês conseguirem ver aqui com o meu mouse? Sim, sim. Debug, né? Eu, particularmente, não gosto desse debug. Eu não gosto. Então, quando eu estou escrevendo meu código, mesmo que eu esteja fazendo em modo debug, porque eu estou fazendo o código não está em produção, mas eu coloco aqui o debug show checked mod banner. Falso. É um falso lá nele. Então, aquele bannerzinho ele vai sumir dali. Então, raiva daquele banner. E a gente vai ter o home. Esse home, ele é uma página. Então, eu posso colocar, por exemplo, que ele vai ser, por exemplo, home page. No Flutter, se vocês forem se aprofundar depois, vocês vão ver que todos utilizam essa nomenclatura, page, quando no sentido de páginas. Então, aqui na lib, eu vou criar aqui uma pastazinha para a gente já começar a ir separando, tá? Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada pages. Vou criar uma pastinha aqui na pasta lib, chamada widgets. Eu posso também pegar depois essas extensões e repassar lá no grupo para vocês, viu? Se vocês quiserem essas pastazinhas customizadas, se vocês acharem bonitinho, eu posso estar procurando aqui e mandando para vocês lá no grupo amanhã de tarde, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse slide. Eu acho que já vai dar uma melhorada. Então, a gente utiliza essa nomenclatura page, então, na maioria dos cursos que vocês verem no YouTube, no Flutterando, do pessoal, eles vão utilizar o page. O que eu vou fazer também é aqui no lib eu vou criar um novo arquivo. Como assim criar um novo arquivo? Eu vou criar um arquivo chamado app.widget.dart. É uma das coisas que quando você instala a primeira vez do Flutter, você se assusta, porque ele taca um arquivo para você com tudo, né? Aí o pessoal, meu Deus, como é que eu vou estudar isso se eu tenho que fazer tudo num arquivo só? Não, a gente pode fazer a separação. Então, esse app.widget que a gente colocou aqui, eu vou tirar, eu vou arrancar ele aqui. Essa classe vai ser exclusivamente para o main. E vou jogar esse outro arquivo que eu estou criando. Eu vou fazer o seguinte.
ver aqui. Só que ele vai reclamar que eu não tenho o app widget aqui, né? Então, eu vou só dar um import. Eu vou importar esse arquivo, né? Então, eu vou pegar do meu package, dar um contra-espaço aqui. Ele era para mostrar para mim. No caso aqui, do meu package seria a minha pasta. No caso, a minha pasta é a aula Flutter. Então, vocês vão precisar só ver qual é a parte que vocês criaram. Se vocês criaram com a parte aula Flutter, beleza, show de bola, já é para funcionar. Aplique.dart, salvar, e vou salvar o arquivo aqui também. E aqui na minha página, eu vou criar outra pastazinha para Splash. Vou criar uma outra pastazinha para login e para home, tá? Uma dúvida, Pages é só uma página, uma pasta comum? Como? Essa pasta, Pages, é só uma pasta comum? No caso aqui, a pasta Pages é onde a gente vai definir a estrutura dos arquivos dentro do nosso projeto. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a minha main, eu tenho o meu app widget, e o meu app widget vai ter as páginas. Então, aqui dentro dessas páginas, eu vou ter todas as páginas que eu vou ter na minha aplicação. Por exemplo, imaginei o Facebook. Quais seriam as páginas que teriam no Facebook? Teria de login, teria de home, teria de visualização, Então, as páginas que eu vou ter dentro da minha aplicação. Entenda essas páginas como página web mesmo. Tá? Então, por exemplo, pegamos aqui um aplicativo, Nubank. O login seria a página de login. Aquela splash que aparece agora com a questão lá da Copa, né? Bonitinho. É a splash. E dentro dessas pastas, a gente separa os arquivos. Então, por exemplo, se a gente estiver usando um controle, por exemplo, MVC, que é uma arquitetura de padrões, dentro da splash eu teria lá splash, underline controller, splash, underline page. Então, a gente divide a estrutura de arquivos assim, entendeu? Ok? Deu para responder? Deu, dependendo. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Me desculpem, eu falei muito hoje. A gente está com 8 minutinhos para encerrar a aula. Eu vou pedir para o pessoal da Learning Lab colocar o formuláriozinho, tá bom? E esses minutinhos a gente vai só... Eu vou colocar aqui um comandozinho no Epic só para a gente executar. E amanhã a gente cria a homepage. A gente inicia daqui, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Pode falar. Levantou a mão, não olhei. Fui eu. Você poderia mostrar bem rapidinho só a main de novo? Que eu perdi um detalhe. Pronto. Amém, né? Caso aqui amém, a gente vai ter só os imports do Material App e o package da aula, né? Que a gente tem aqui, ó, em cima, aula Flutter. Então, eu estou referenciando esse arquivo aqui, app widget. E eu estou colocando a função main e rodando o aplicativo chamando o app widget. E esse app widget é a classe que a gente estava vendo lá, do app widget. Ok?
Então, aqui no App Widget, eu vou fazer só o seguinte, eu vou dar um const aqui, center, um tilde, um teste, um hello world. Vou salvar. Vou colocar aqui o modo debug como o Chrome e vou executar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou estar encerrando aqui o OBS, porque ele está consumindo aqui meu computador todo. Então, basicamente, se você seguir o vídeo até aqui, você vai conseguir executar bonitinho. Então, eu vou estar interrompendo aqui. Lembrando que, para a gente executar, a gente pode vir aqui nesse ladozinho aqui do VS Code, clicando em Debug, ou então a gente vem no main que ele libera a opçãozinha aqui do lado para iniciar a aplicação. Bom, no meu não apareceu, então posso vir aqui no Debug e executar no Chrome. Então, vou estar parando aqui o vídeo, tá? 1h e 42 minutos de vídeo. Isso. Deu para aparecer um texto no centro com Hello World? Deu erro aí, foi? Fica aí, Matheus, que ele te primeiro... auxilia depois. Já se acalme, vai dar certo. Vocês podem mandar as imagens lá no grupo, pessoal, que a gente vai, à medida do tempo, resolvendo. A gente vai se resolver. Esse primeiro build, ele demora um pouquinho. Tá quebrado mesmo. Ó. Esse professor tá muito fraco. Como é que o professor faz um negócio desse com vocês? Vocês precisam do pacote do Material para poder funcionar, pessoal. E, ó. Gabriel, posso só dar um aviso rapidinho? Pode sim, fica à vontade. Pessoal, é sobre a chamada. A gente vai fazer a chamada aqui no momento e a gente vai falar uma palavra para vocês. E aí vocês vão ter que, pode escrever ela de qualquer forma no chat, aí para a gente conseguir pegar quem está nesse momento na chamada, tá bom? Vou mandar aqui para vocês qual é a palavra, e aí vocês escrevam. Tem que ser a palavra que a gente vai mandar, tá? A gente vai falar e vocês escrevem no chat mesmo, viu? Flutter LL. Aí vocês falando Flutter LL, eu pensei, será que eu estou escrevendo alguma coisa errada aqui? Meu Deus. Agora o negócio é... A gente estava testando. E o pessoal que tiver com alguma dificuldade de instalação, qualquer coisa, o Gabriel tá... sem entender nada. Ele vai ajudar vocês. Eu aqui, Jacilane, meu Deus, eu quero esse Flutter LL. Será que é alguma pergunta que eu esqueci de responder? A gente estava testando o plugin. Lembrando, pessoal, deu erro aí, que é a forma de garantir a chamada de vocês, pessoal. Deu erro aqui no App Widget, pessoal. Deve estar tudo errado aí para vocês, porque vocês não importaram o Material. É obrigatório importar para poder funcionar o código aqui dentro, tá bom? Então, acho que vocês colocando isso aqui já vai dar certo.
Aí, Gabriel, lembra para eles o que eles têm que dar print para mandar no Forms também, por favor. Pode ser que a telinha do App Widget, viu, pessoal? Vocês colocam só um printzinho dessa telinha aqui e mandam lá, tá? Tá, lembrando também, pessoal, que o diferencial dos nossos cursos sempre é a questão da prática, né? Quando a gente está no presencial, a gente sempre está acompanhando vocês, e como a gente não consegue estar acompanhando aqui, a gente fez essa forma para a gente tentar gerenciar isso, né? Então, mandem lá, a gente tem um grupo do WhatsApp, quem não conseguir mandar no grupo, vocês têm os administradores lá do grupo, que são os monitores, então vocês podem entrar em contato com eles também, que à medida do possível a gente vai estar respondendo, tá bom? O Gabriel também vai estar aqui mais um pouquinho para tirar a dúvida de vocês vão ter acesso à gravação também. A ideia é que vocês não saiam daqui com dúvidas, né? Que é justamente para isso que vocês têm o curso. Pra sair com todas as dúvidas e sair aprendendo. Pessoal, vocês estão falando aqui do quê? Me desculpem, viu, pessoal? No caso aqui... Todo mundo já fez a chamada, pessoal. Todo mundo já escreveu direitinho. Que a gente vai encerrar. Isso. Vou fazer o download daqui, aí daí eu vou confirmar a chamada. Ok, Matheus, mas tu conseguiu escrever a palavrinha para fazer a chamada? Por que não tá dando certo? Lembrando, pessoal, tá um pouquinho lento aqui no meu, porque eu estava gravando. Então, eu acho que eu vou pedir a um de vocês do Learn Lab amanhã para gravar, para que não tenha essa lentidão, tá certo? Eu sei que o interessante seria fazer aqui no meu computador, mas eu acho que o bichinho não vai aguentar, não. Se possível. Não dá certo, sem problemas. A gente grava para ti amanhã. Então, para quem não está conseguindo só compilar para o final aqui, aí a gente vê lá no grupo, importa lá o material, e a única coisa que eu esqueci, pessoal, foi isso. Desculpa, o key, ele é nomeado também. Ó. Então, você colocando assim, ele é para resolver os problemas e vocês conseguirem compilar, tá certo?